Bom dia. Deus abençoe a vida do senhor. Deus abençoe a você que também está ou vai acompanhar essa mensagem. Feche os seus olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós entramos na Tua presença nesse momento. E em primeiro lugar, queremos lhe pedir o perdão de todos os nossos erros, das nossas falhas, dos nossos defeitos e dos nossos pecados. Queremos pedir que o Senhor venha lavar a nossa alma, nossa mente e os nossos pensamentos. Que o Teu Espírito possa, neste encontro de sedentos, falar no nosso coração, em nossa mente, revelando para nós, através da Tua palavra, a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, meu Pai, a guardarmos a Tua palavra e não permita que venhamos nos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Por isso, fala conosco nesse encontro. Queremos saber mais da Tua vontade. E a melhor maneira de sabermos mais sobre a Tua vontade para nós é ouvindo a palavra. Então, dirija esse nosso encontro, ilumine nosso entendimento. É o que nós lhe pedimos nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para sempre. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 73. Salmos de número 73. Vamos cantar esse hino. Se você já encontrou Salmos de número 73, vamos cantar esse hino. Feche os seus olhos para que você mergulhe na letra do que esse hino, ou do que Deus quer falar conosco através desse hino. O que Ele deseja falar com a gente. Se você não souber cantar, mas você pode ouvir atentamente o que Deus quer falar com você através dele. Todo joelho se dobrará E toda língua confessará, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é. Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é. Cristo é o Senhor. Nada poderá me
nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal, do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal, do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Pois minha força e vitória, graças a Deus. Bom, Salmos de número 73. O salmista Asaf, ele começa esse Salmo 73 dizendo assim, vamos ler juntos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos. Então aqui é como se ele estivesse dando um testemunho dele, mas ao mesmo tempo fazendo também um alerta para todos nós. Veja que ele começa o salmo dele dizendo, olha, Deus é bom para com aqueles que têm o coração limpo. Aí ele fala, quanto a mim, quase eu me desviei. Se desviou de quê? Se desviou do caminho ao qual a palavra nos ensina a andar. Podemos dizer que quase ele se desviou do caminho do temor, do caminho da salvação, do caminho da fé, da justiça, do amor. Quase. Mas vamos entender aqui nos próximos versículos, por que que ele quase se desviou. Vamos compreender por quê. Versículo 3, ele diz assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então aqui a gente entende por que que quase ele se desviou. Ele começou a colocar os olhos, a reparar na prosperidade de quem ele chama de arrogante, de quem ele chama de perverso. Como é que pode eu ou nós, sendo cristãos, entendendo que os nossos olhos
devem estar unicamente em Jesus e em cuidar da nossa própria vida. Nós já vimos inúmeros exemplos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas nós já vimos inúmeros exemplos de pessoas que gostam de fazer comparações. Do tipo, poxa, eu faço isso para Deus, eu sou dizimista, ofertante, eu vou à igreja, poxa, e a minha vida está assim, é uma luta na família, é uma luta na vida profissional, é uma luta na vida financeira. Poxa, o fulano não teme a Deus. Olha só como que a vida dele está. Esse é um erro gravíssimo que uma pessoa que se diz cristão, convertido a Jesus, é um erro gravíssimo que um cristão pode cometer. Começar a colocar os olhos dele nas conquistas, na prosperidade, no sucesso de uma outra pessoa. Isso é um erro muito grave. Ora, primeiro que nós jamais devemos fazer algum tipo de comparação. As suas lutas são diferentes das minhas. As minhas são diferentes das suas. Mas não é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Mas Deus chamou cada um de nós com um propósito específico. Para cada um, Deus tem um propósito. Então, olha um erro que pode custar muito caro para mim, para você, quase custou muito caro para Asaf, para o salmista, ficar reparando ou invejando o sucesso ou as conquistas de uma outra pessoa. E ele sabia, ele deixa claro aqui que ele sabia que essas pessoas para quem ele estava olhando, invejando, eram pessoas arrogantes, eram pessoas opressoras. E nós sabemos qual vai ser o fim de um arrogante. Ele pode estar tendo sucesso agora, ele pode estar mostrando que é o tal agora, mas nós sabemos qual é o fim de um homem, de uma mulher, de um ser humano arrogante. O fim de um arrogante é muito triste. Ele vai acabar sem nada e sozinho. Esse é o fim de um arrogante. Mas mesmo sabendo que eram arrogantes e perversos, ele ficava olhando para o sucesso dessas pessoas. E com certeza comparando a vida dele com a vida dessas pessoas. Poxa, eu sirvo a Deus e não tenho nada, não consegui nada. Eles não servem e olha o que eles têm. Nós não podemos cometer esse erro. E isso pode custar muito caro para cada um de nós. Como é que eu, sendo cristão, tendo recebido o melhor de Deus, porque o melhor de Deus não vai vir para a gente não, o melhor de Deus já veio. Essa história, essa ideia, não, eu estou esperando o melhor de Deus. O melhor de Deus para nós cristãos já veio. Quem foi? Quem é o melhor de Deus para nós? Jesus. Agora, com relação a bênçãos materiais, nós cremos que Deus, claro, está preparando sempre o melhor para cada um de nós. Então, nós não podemos cometer esse gravíssimo erro, esse perigoso erro, de ficar reparando o sucesso de uma outra pessoa, ou o que ela está fazendo, ou deixou de fazer. E de repente você sabe que aquela pessoa é arrogante, é perversa, o que ela está fazendo é imoral, o que ela está fazendo é ilegal. Você sabe que quem trabalha ou quem edifica na imoralidade, quem edifica a sua casa em cima da mentira, da trapaça, do engano, mais cedo ou mais tarde essa casa vai cair,
E como é que eu vou ficar olhando para o sucesso mentiroso, maquiado, falso dessas pessoas? Como cristãos, os nossos olhos têm que estar primeiro em Jesus e segundo na nossa própria vida. Não ficarmos fazendo comparação de maneira nenhuma. Aí ele continuou falando aqui, versículo 4. Para eles, para os arrogantes e perversos, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Mas será que não há preocupação para quem se estabelece em cima de perversidade e arrogância? Será? Será que eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? E dormir tranquilo? Será que existe mesmo essa paz? A gente sabe que não. A gente vê aí muitos que aparentemente têm sucesso, têm dinheiro, que ele não tem paz nem para colocar o pé na calçada da casa dele. Será que eles têm essa paz toda? Aí ele continuou falando, versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Parece até que essas pessoas, para Asaf, eram pessoas imortais, vivia no país das maravilhas. Todo ser humano que vive nesse mundo está sujeito a tudo, a doença, a tristeza, a depressão, a angústia, a choro, todos estão sujeitos a isso. Aí ele continuou falando. Versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, versículo 6, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Quer dizer, para Asaf, essas pessoas aqui, por causa de todo esse bem que ele achava que essas pessoas tinham, elas se sentiam acima do bem e do mal. E não existe ninguém acima do bem e do mal. Quem está acima do bem e do mal, o único que está acima do bem e do mal, é Deus e mais ninguém. Versículo 7. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração. Os olhos saltam-lhes da gordura. Do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão. Falam com altivez. Contra os céus, desandam a boca e a língua percorre a terra. Vai entender como que pode um sujeito que se diz convertido, conhecedor da palavra, ficar invejando gente que vive dessa maneira. Ele está falando aqui, olha o tipo de pessoa que ele, como uma pessoa que cria na palavra, ficava reparando, gente linguaruda, fofoqueira, arrogante, perversa, mentirosa. Será que uma pessoa dessa, que chega a esse ponto de ficar olhando para gente desse tipo, será que realmente ela teve uma experiência com Deus? Será que teve? Eu tenho as minhas dúvidas. Versículo 9. Contra os céus desabam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, versículo 10, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que berbe a largos sorvos. Quer dizer, tem água com fartura. E diz, versículo 11, como sabe Deus?
Acaso há conhecimento no Altíssimo? Olha o tipo de gente que duvidava até do conhecimento de Deus. E ele olhando para o sucesso, para a prosperidade dessas pessoas. Aí diz assim, versículo 12: Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Eu duvido que uma pessoa que aumente as suas riquezas na base da mentira, da trapaça, da iniquidade, ela tenha paz. Porque ela sabe que uma hora o boleto vai chegar. Uma hora a fatura vai chegar. Uma hora a cobrança vai chegar. E quando chegar, vai chegar no mesmo nível de maldade que ela praticou. Então, é melhor você construir uma vida com choro, com lágrima, com suor, mas de uma maneira limpa e honesta e digna. Para que amanhã depois você possa dizer assim: graças a Deus, glorificado seja Jesus, que me ajudou a chegar onde eu cheguei. A minha casa não foi edificada em cima de trapaça. Eu não precisei enganar ninguém, eu não precisei mentir para ninguém, eu não precisei roubar ninguém, eu não precisei defraudar ninguém. Demorou construir a minha casa, mas ela foi edificada em cima da rocha. Versículo 13. Com efeito, inutilmente, olha o que o camarada fala, um salmista. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Meu Deus, que absurdo. É a mesma coisa daquelas pessoas que serviram a Deus tanto tempo da vida delas, e nós conhecemos pessoas assim, que depois de ter servido a Deus tantos anos, tem a coragem de falar assim: não valeu a pena ter mantido o meu coração limpo, não valeu a pena ter mantido as minhas mãos limpas. Tudo que a gente fizer para termos comunhão com Deus, sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Versículo 14. Pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só para refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. De novo ele compara, os fulanos lá, eles fazem isso, nada acontece com eles. Se eu fizesse isso, eu já teria traído a geração dos meus filhos. De novo, invejando a prosperidade dos arrogantes. De novo, fazendo comparações. Nós temos consciência que o fato de servirmos a Deus, nada nunca será fácil para nós. Nada nunca vai vir de mão beijada. Nada nunca vai vir pronto para a gente. O próprio Deus permite que a gente pague um preço por aquilo que a gente quer. Para quê? Você que tem filhos, você sabe que uma coisa é o seu filho trabalhar para conquistar. Outra coisa é você chegar e dar tudo de mão beijada para ele. Qual o filho que vai valorizar mais? O que ralou, o que trabalhou, o que deu duro para conquistar? Ou aquele que o papai e a mamãe chegou e falou: está aqui tudo prontinho para você. Casa, carro, dinheiro na conta, faculdade paga, está tudo aqui de mão beijada. 99% desses não dão valor ao que os seus pais fazem.
A gente tem aí no Brasil inúmeros crimes que viraram até filmes, de filhos que foram dengados pelo pai, bajulados pelo pai, que o pai não deixava, os pais eram ricos e não deixavam faltar nada. E eles foram lá mesmo, os pais dando tudo de mão beijada, foram lá e tiveram coragem de matar seus pais. Pense nisso, isso é muito profundo. Aí para a gente encerrar no versículo 16, ele falou assim, 17, ele falou assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha só, ele primeiro cometeu todos esses erros gravíssimos, quase como ele mesmo fala aí, quase que ele se desvia, porque começou a olhar para essas pessoas, e aí agora a ficha cai, e ele fala assim: mas aí eu entrei no santuário de Deus e dei fim a isso. O que representa o santuário de Deus hoje? O santuário de Deus hoje representa nós mesmos. Eu, você, nós somos o santuário de Deus. Então quando ele fala que entrou no santuário é porque ele tinha saído. O que isso significa? Ele tinha saído ou perdido a sua comunhão com Deus. Ele tinha parado de cuidar disso aqui que é importante, o nosso interior, o nosso santuário. Ele tem que estar bem cuidado. Nós não podemos sair desse santuário, desprezar esse zelo, desprezar esse cuidado. Foi isso que aconteceu com ele. Ele desprezou a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, você pode ter uma batalha do lado de fora, mas aqui dentro de você, você tem paz, você tem alegria, você tem a certeza que os dias maus não duram para sempre. Uma hora vai passar. Uma hora o que hoje é lágrima, o nosso Senhor vai transformar em riso, em alegria. Quando a gente está bem, quando a gente está aqui, ó, dentro do santuário, a nossa intimidade com Deus está legal, você está cuidando da sua vida com Deus, então você não perde seu tempo olhando para o sucesso mentiroso dos perversos, dos opressores. Não. Quando você está bem com Deus, a sua ideia é o seguinte: olha, eu tenho mais o que fazer. Vou cuidar da minha vida, vou olhar para Jesus, vou cuidar da minha família, vou trabalhar para realizar meus sonhos. E cada um que viva a sua vida para lá. Que nós venhamos cuidar, para que nunca venhamos sair desse santuário. O santuário é a nossa comunhão com Cristo. A nossa comunhão com Deus. Quem entendeu, por favor, fique de pé, por gentileza. Falando em comunhão, domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia. 9 horas da manhã nós vamos ter a Santa Ceia. E a Santa Ceia é um momento de comunhão entre irmãos, mas é um momento de comunhão entre você e Cristo, entre você e aquele que morreu, que derramou sangue, que tomou cusparada, chicotada, que foi perfurado com uma lança. É um momento de comunhão entre você e ele. Na Santa Ceia, você não precisa nem falar nada, só de você comer o pão e beber o cálice, você já está com atitudes dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Eu acho que uma das piores coisas que existem
é você fazer algo para uma pessoa de coração, você fazer sem esperar nada dela, você fazer por prazer e ela não ter a coragem nem de te falar assim, muito obrigado por tudo. Eu acho que isso é decepcionante para uma pessoa. Pelo menos um muito obrigado. Pelo menos, obrigado pelo que você fez. Mas a maioria das pessoas nem obrigado dá. Tem aquelas que depois que obteve de você o que ela queria, até te bloqueia nas redes sociais, te bloqueia no WhatsApp. Não é assim? Infelizmente. Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra de hoje. Graças nós te damos. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom mergulhar na tua palavra. Como é maravilhoso, meu Pai, ter os olhos abertos pela palavra. Eu te louvo, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, não deixa que os nossos olhos venham se desviar de ti. Não é só os nossos pés, não, os nossos olhos, Senhor. Que não tenhamos olhos para ficar olhando o sucesso, a prosperidade dos ímpios, dos arrogantes, dos invejosos, dos prepotentes, não. Mas que venhamos olhar para nós, para o Senhor, para nossas vidas. Porque ainda que o nosso crescimento honesto, limpo, é mais árduo, é mais difícil, mas nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Não queremos que amanhã a polícia ou alguém venha bater na nossa porta para falar, olha, você fez isso de errado. Não. Nós queremos te glorificar com tudo que fizermos. Queremos te glorificar, exalar o teu perfume com tudo que fizermos. Então cuida de nós. Nos prepara para a Santa Ceia de domingo, Senhor. Prepara a nossa alma, prepara o nosso coração, Senhor. Nos prepara e nos guarda para que nunca venhamos sair do santuário, que é a nossa intimidade e a nossa comunhão com o Senhor. Leva a todos em paz e em segurança, livra de todos os perigos e livra de todos os males. Que o nosso dia e a nossa semana, esses últimos dias do mês de novembro, sejam dias gloriosos de revivimento.